Você sabia que dentro de você existe um órgão tão inteligente que é capaz de produzir os mesmos neurotransmissores do seu cérebro? Um órgão que fabrica 90% de toda a serotonina do seu corpo, o hormônio da felicidade. E que quando ele adoece, você também adoece, não só no corpo, mas na mente. Estou falando do seu intestino. E se você anda se sentindo cansado, sem motivo aparente, ansioso, irritado, com a cabeça pesada, ou até mesmo lutando contra doenças que ninguém consegue explicar, pode ter certeza, o problema não está na sua cabeça, está no seu intestino. Os chineses já diziam isso há 5.000 anos. A doença começa e termina no intestino. E a ciência moderna finalmente está confirmando o que nossos ancestrais já sabiam. O intestino não é apenas um tubo que processa comida. Ele é o seu segundo cérebro. E quando ele está em guerra, você está em guerra. Neste vídeo, você vai descobrir por que o intestino é chamado de segundo cérebro. Como identificar se o seu está doente, qual é o vilão invisível que está destruindo sua saúde. E o mais importante, o protocolo completo para limpar, curar e transformar seu intestino em 30 dias. Fique até o final, porque eu vou te dar um passo a passo prático que você pode começar hoje mesmo. E se você está buscando saúde de verdade, se inscreva aqui no canal Cuide Melhor de Você, ative o sininho e deixe seu like agora para esse conteúdo alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Vamos começar. Capítulo 1. Por que o intestino é chamado de segundo cérebro? Quando você pensa em cérebro, você automaticamente pensa na sua cabeça, certo? Mas o que poucos sabem é que você tem um segundo cérebro e ele está no seu intestino. Não estou falando de metáfora, estou falando de ciência. O intestino possui mais de 100 milhões de neurônios. Isso mesmo, 100 milhões. É mais neurônios do que a medula espinhal inteira. Esses neurônios formam o que os cientistas chamam de sistema nervoso entérico. Uma rede neural tão complexa que funciona de forma independente do cérebro da sua cabeça. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. O intestino produz 90% de toda a serotonina do seu corpo. A serotonina é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, felicidade, equilíbrio emocional. Quando você se sente bem, calmo, motivado, é porque há serotonina circulando no seu organismo. E a maior parte dela não vem do cérebro, vem do intestino. Então, quando o seu intestino está doente, inflamado, cheio de bactérias ruins, a produção de serotonina despenca. E o que acontece? Você começa a sentir ansiedade, irritação, desânimo, aquela tristeza sem motivo, insônia, falta de foco. Muita gente vai ao psiquiatra achando que o problema é emocional, quando na verdade o problema está no intestino. A comunicação entre o intestino e o cérebro acontece pelo nervo vago, uma espécie de rodovia de informações que conecta os dois. E essa comunicação é bidirecional. O intestino manda sinais para o cérebro, e o cérebro manda sinais para o intestino. Quando o intestino está em desequilíbrio, ele envia sinais de alerta para o cérebro, e o cérebro interpreta isso como estresse, ansiedade, medo. Por isso que quando você está nervoso, seu estômago fica embrulhado. Por isso que quando você está ansioso, o intestino fica preso ou solto demais. Tudo está conectado. E se você quer ter uma mente saudável, equilibrada, precisa começar cuidando do intestino. Não adianta tomar remédio para a ansiedade se você continua destruindo seu intestino todos os dias com a alimentação errada. Então, guarde isso. O intestino é o seu segundo cérebro. E a partir de agora, você vai aprender a cuidar dele como ele merece. Capítulo 2. Os sinais silenciosos de que seu intestino está pedindo socorro. Agora vou te fazer uma pergunta muito direta. E quero que você seja honesto consigo mesmo. Como está o seu intestino? Você provavelmente vai dizer que está tudo bem porque você vai ao banheiro todos os dias, ou até 2 vezes por dia. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Ir ao banheiro com frequência não significa que seu intestino está saudável. Na verdade, existem sinais muito claros de que ele está em sofrimento, e a maioria das pessoas ignora esses sinais completamente.
Vou te dar um teste simples, mas que poucos médicos mencionam. Quando você termina de evacuar e passa o papel higiênico, tem resíduo, tem cocô no papel? Se a resposta for sim, seu intestino não está funcionando bem. Parece exagero, mas não é. Pense em um cachorro saudável. Quando ele termina de fazer cocô, o ânus dele está limpo. Você não precisa limpar. Por quê? Porque o sistema digestivo dele está funcionando perfeitamente. Agora, se você der comida errada para ele, processada, cheia de farinha, ele vai ter diarreia. E aí sim você vai precisar limpar. Com os seres humanos é a mesma coisa. Se você está comendo os alimentos certos, digerindo corretamente, absorvendo os nutrientes, seu intestino vai evacuar de forma completa. O papel higiênico vai sair limpo. Pode levar tempo para chegar nesse ponto, mas esse é o sinal de um intestino verdadeiramente saudável. Mas existem outros sinais que você precisa observar. Você acorda cansado mesmo depois de dormir 8 horas? Você sente aquele inchaço constante na barriga, como se estivesse sempre cheio? Você tem gases frequentes, com odor forte? Sua pele está sem vida, com acne, manchas, ressecamento? Você está sempre de mau humor, irritado, ansioso? Todos esses são sinais de que seu intestino está inflamado, com a flora desequilibrada, cheio de toxinas que estão sendo reabsorvidas pelo seu corpo. É como se você tivesse um lixão dentro de você e esse lixo está contaminando tudo. E aqui vai um detalhe importante. A cor e a consistência das fezes também dizem muito. Fezes muito escuras, muito claras, muito duras ou muito soltas são sinais de alerta. O ideal é que elas sejam marrons, formadas, mas macias, sem esforço para evacuar. Então, se você reconheceu algum desses sinais, preste atenção. Seu intestino está gritando por ajuda. E agora você vai entender qual é o grande vilão por trás disso tudo. Capítulo 3. A síndrome do intestino permeável. O vilão que você não conhece. Existe um problema silencioso que está por trás de inúmeras doenças crônicas, autoimunes e inflamatórias, e a maioria dos médicos nem sequer investiga. Esse problema se chama síndrome do intestino permeável, ou em inglês, Leaky Gut Syndrome. Vou explicar de forma simples como isso funciona. A parede do seu intestino é revestida por uma camada de células que funcionam como uma barreira seletiva. Essa barreira permite que os nutrientes sejam absorvidos, mas impede que substâncias tóxicas, bactérias e proteínas não digeridas caiam na corrente sanguínea. Mas quando você consome alimentos inflamatórios todos os dias, glúten, açúcar, carboidratos refinados, alimentos industrializados, essa parede começa a se deteriorar. As junções entre as células se afrouxam e começam a surgir microfissuras, pequenos buracos. E através desses buracos, partículas que nunca deveriam entrar no sangue começam a passar. Proteínas que deveriam ser quebradas em aminoácidos antes de serem absorvidas, agora caem no sangue inteiras. E o que acontece? O sistema imunológico, que é extremamente inteligente, identifica essas proteínas como invasores. Ele cria anticorpos para destruí-las. Até aí tudo bem. O problema é que esses anticorpos podem começar a atacar tecidos do próprio corpo. Isso se chama mimetismo molecular. O anticorpo que deveria atacar apenas a proteína estranha começa a confundir ela com células do seu próprio organismo. Se ele atacar a tireoide, você desenvolve tiroidite de Hashimoto. Se atacar a pele, você tem psoríase. Se atacar o sistema nervoso, pode ser esclerose múltipla. Se atacar as articulações, artrite reumatoide. Hoje existem 129 doenças autoimunes catalogadas, e a grande maioria delas tem origem no intestino permeável. Mas ninguém trata a causa. Os médicos tratam o sintoma. Dão corticoide, dão imunossupressor, dão pomada, dão anti-inflamatório. E o paciente continua comendo pão, massa, açúcar, achando que o problema é genético. E aqui está o pior de tudo, o glúten. Nos últimos 40 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. 400%,
O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia, não é o pão que seus avós comiam. É um Frankenstein agrícola, criado em laboratório para render mais, crescer mais rápido e ser mais viciante. O glúten moderno é uma bomba inflamatória. Ele provoca uma reação inflamatória intestinal em praticamente todas as pessoas, mesmo nas que não têm doença celíaca. E essa inflamação crônica é o estopim para o intestino permeável, para as doenças autoimunes, para o câncer, para o Alzheimer, para a depressão. Então, se você tem qualquer doença crônica, qualquer sintoma que não passa, qualquer inflamação no corpo, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar o glúten. Não é modinha, não é frescura, é sobrevivência. Capítulo 4. Os 4 Rs da cura intestinal. O protocolo que transforma vidas. Agora que você entendeu o problema, vou te ensinar a solução. Existe um protocolo usado pela medicina funcional que é chamado de os 4 Rs. Remover, recuperar, reinocular e reparar. Esses são os 4 pilares para curar o intestino de verdade. O primeiro R é remover. Você precisa remover tudo que está agredindo seu intestino. E aqui não tem meio termo. Glúten, fora. Açúcar, fora. Carboidratos refinados como pão branco, macarrão, arroz branco, biscoito, fora. Alimentos industrializados, conservantes, corantes, fora. Óleos vegetais inflamatórios como óleo de soja, de canola, de milho, fora. Se você não remover o que está causando o problema, nada do que você fizer depois vai funcionar. É como tentar apagar um incêndio jogando água enquanto alguém está jogando gasolina do outro lado. Não adianta. O segundo R é recuperar. Recuperar o quê? Recuperar as enzimas digestivas e o ácido clorídrico do estômago. Muita gente tem baixa produção de ácido no estômago e não sabe. E sem ácido suficiente, as proteínas não são digeridas corretamente. Elas chegam no intestino mal processadas, causando fermentação, gases, inflamação. Você pode suplementar com cloridrato de betaína, que ajuda a aumentar a acidez estomacal. Também pode usar enzimas digestivas, especialmente as pancreáticas, que ajudam a quebrar proteínas, gorduras e carboidratos. Isso alivia o trabalho do intestino e melhora a absorção dos nutrientes. O terceiro R é reinocular. Reinocular significa repovoar o intestino com bactérias boas. E aqui entram os probióticos. Kefir, chucrute, kombucha, iogurte natural fermentado. Esses alimentos são ricos em lactobacilos e bifidobactérias, que colonizam o intestino e competem com as bactérias ruins. O kefir, por exemplo, tem mais de 30 tipos diferentes de bactérias benéficas. É um dos alimentos mais poderosos para restaurar a flora intestinal. Você pode fazer em casa. É barato, é fácil. Basta fermentar leite ou água com açúcar mascavo por 24 horas e consumir um copo por dia, de preferência em jejum. E o quarto R é reparar. Reparar a mucosa intestinal que foi danificada ao longo dos anos. Existem nutrientes específicos que ajudam nesse processo, como a glutamina, o zinco, os ácidos graxos ômega 3, a vitamina D. Esses nutrientes funcionam como tijolos e cimento para reconstruir a parede intestinal. Seguindo os 4 R's com disciplina, em 30 a 60 dias, você já começa a sentir uma diferença absurda. Mais energia, menos inchaço, humor estável, sono profundo, pele limpa. Seu corpo finalmente consegue se curar. Capítulo 5. Os alimentos que curam seu intestino. O que retirar e o que incluir. Agora vou ser muito direto com você. Se você quer curar seu intestino, você precisa mudar radicalmente a forma como você come. E isso não é questão de dieta da moda, é questão de vida ou morte. Vamos começar pelo que você precisa retirar do seu prato imediatamente. Glúten, todo tipo de trigo, centeio, cevada, aveia contaminada, pão, macarrão, pizza, bolo, biscoito, cerveja. Tudo isso precisa sair da sua vida. O glúten é veneno para o intestino moderno. Açúcar. Açúcar refinado alimenta as bactérias ruins, os fungos, a cândida. Ele provoca picos de insulina, inflamação sistêmica, desequilíbrio hormonal.
refrigerante, suco de caixinha, doces, sobremesas. Tudo isso está destruindo seu intestino e sua saúde. Carboidratos refinados. Arroz branco, farinha branca, tudo que vem de pacote e tem uma lista enorme de ingredientes. Esses carboidratos se transformam em açúcar no sangue em poucos minutos e causam o mesmo estrago. Agora, vamos ao que você deve incluir. E aqui a maioria das pessoas fica surpresa. Proteína animal de qualidade, carne vermelha, frango, peixe, ovos. A proteína é essencial para reparar tecidos, para produzir enzimas, para fortalecer o sistema imunológico. Não tenha medo da carne, tenha medo do pão. Ovos. Os ovos são um dos alimentos mais completos que existem, ricos em proteína, gorduras boas, colina, vitaminas do complexo B. Você pode comer ovos todos os dias sem medo. De 2 a 4 ovos por dia é perfeitamente saudável. Gorduras boas, manteiga de verdade, não margarina. Óleo de coco, que é antibacteriano, antifúngico e uma fonte de energia rápida para o cérebro e para o intestino. Azeite de oliva extra virgem. Essas gorduras são essenciais para curar a mucosa intestinal e reduzir a inflamação. E um hábito simples, mas transformador: água morna com limão em jejum. Assim que você acorda, antes de comer qualquer coisa, beba um copo de água morna com o suco de meio limão espremido. Isso alcaliniza o organismo, estimula o fígado, limpa o trato digestivo e prepara o intestino para o dia. Você também deve incluir alimentos fermentados, kefir, chucrute, kombucha. Esses alimentos são ricos em probióticos naturais que vão repovoar seu intestino com bactérias boas. E não esqueça das fibras: vegetais folhosos, brócolis, couve-flor, abacate. Essas fibras alimentam as bactérias boas e ajudam na formação do bolo fecal. Resumindo, tire o veneno, coloque comida de verdade, proteína animal, gorduras boas, vegetais, fermentados, água, simples assim. Seu corpo sabe o que fazer com comida de verdade. Ele só não sabe o que fazer com produtos industrializados. Capítulo 6. A conexão entre intestino limpo e mente equilibrada. Você já percebeu que quando você come mal, você fica de mau humor? Quando você exagera no açúcar, no pão, no final do dia você está irritado, cansado, sem paciência? Isso não é coincidência. É a prova viva de que o intestino e o cérebro estão conectados. Quando o intestino está inflamado, cheio de bactérias ruins, ele envia sinais de perigo para o cérebro através do nervo vago. O cérebro interpreta esses sinais como estresse. E o que acontece? Você libera cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso causa ansiedade, insônia, compulsão alimentar, ganho de peso, depressão. Por outro lado, quando o intestino está limpo, equilibrado, colonizado por bactérias boas, ele produz substâncias que acalmam o sistema nervoso. A serotonina que ele fabrica melhora o humor, a disposição, a capacidade de lidar com desafios. O GABA, outro neurotransmissor, também é produzido no intestino e tem efeito calmante, relaxante. Muitas pessoas vivem tomando ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, e ninguém olha para o intestino. O psiquiatra trata a mente como se ela fosse independente do corpo, mas a verdade é que mente e corpo são um só, e se o corpo está doente, a mente também vai adoecer. Então, se você sofre de ansiedade, de pânico, de depressão, de insônia, antes de aumentar a dose do remédio, olhe para o seu intestino. Pergunte a si mesmo: o que eu estou comendo? Como está a minha digestão? Como está o meu cocô? Essas perguntas parecem bobas, mas são fundamentais. Cuidar do intestino é cuidar da mente, e cuidar da mente é cuidar do intestino. Quando você limpa o intestino, você limpa a mente. Quando você alimenta o intestino com o que é bom, você alimenta a mente com paz, clareza, equilíbrio. É tudo uma coisa só. Capítulo 7. Protocolo prático de 30 dias para transformar seu intestino. Agora vou te dar um protocolo prático, passo a passo, para você começar hoje a transformar seu intestino. Em 30 dias, se você seguir isso com disciplina, você vai sentir uma diferença que você nem imagina. Primeiro passo: ao acordar,
Em jejum, beba um copo de água morna com o suco de meio limão. Espere 20 minutos antes de comer qualquer coisa. Esse hábito simples vai começar a limpar seu fígado e preparar seu intestino. Segundo passo. No café da manhã, nada de pão, nada de cereal, nada de suco de caixinha. Coma ovos. 2 ou 3 ovos mexidos na manteiga ou no óleo de coco. Pode adicionar abacate, tomate, vegetais, proteína e gordura de manhã vão te dar energia estável o dia inteiro. Terceiro passo. Elimine completamente glúten, açúcar e carboidratos refinados, sem exceção. Nem um pedacinho de pão, nem uma colher de açúcar no café. Pode parecer difícil nos primeiros dias, mas em uma semana você já não sente mais vontade. Quarto passo, inclua uma porção de alimento fermentado todos os dias. Um copo de kefir pela manhã ou à noite. Uma colher de chucrute no almoço. Esses probióticos vão começar a repovoar seu intestino. Quinto passo, beba pelo menos 2 litros de água por dia. A água é fundamental para a eliminação de toxinas e para o funcionamento do intestino. Sem água, nada funciona. Sexto passo, suplementação básica. Considere tomar um probiótico de qualidade, vitamina D3, ômega 3, zinco e magnésio. Esses nutrientes vão acelerar a recuperação do intestino. Sétimo passo, durma bem. O intestino se recupera durante o sono. Se você não dorme bem, a inflamação não diminui. Tente dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, em um quarto escuro e silencioso. Oitavo passo, gerencie o estresse. O estresse crônico destrói o intestino. Pratique respiração profunda, meditação, caminhada, qualquer coisa que te acalme. O intestino responde ao seu estado emocional. E por último, seja consistente. Não adianta fazer isso 3 dias e voltar para os velhos hábitos. Você precisa de pelo menos 30 dias para começar a sentir a transformação real. Depois de 30 dias, você não vai querer voltar. Porque você vai se sentir tão bem que a comida ruim vai perder completamente o sentido. Meça seus resultados. Anote como você está se sentindo agora. Sua energia, seu humor, sua digestão, seu sono. E depois de 30 dias, compare. Você vai se surpreender com a diferença. E se você seguir esse protocolo, pode ter certeza, seu intestino vai agradecer. E junto com ele, sua mente, seu corpo, sua vida inteira. Chegamos ao final, e agora você sabe algo que a maioria das pessoas ignora. O intestino é o seu segundo cérebro. Ele não é apenas um tubo que processa alimentos. Ele é o centro de comando da sua saúde física, emocional e mental. Quando ele está doente, você está doente. Quando ele está limpo, você está vivo. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, que é a informação. Agora, o segundo passo é a ação. Porque informação sem ação não muda nada. Comece hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje. Tome seu copo de água morna com limão amanhã de manhã. Tire o pão do café, compre ovos, manteiga, óleo de coco, comece o kefir. Faça uma coisa de cada vez, mas faça. E lembre-se, seu corpo quer se curar. Ele só precisa que você dê as condições certas. E essas condições não vêm de remédio, vêm de alimento, de água, de descanso, de respeito por si mesmo. Cuidar do intestino é um ato de amor próprio. É dizer para o seu corpo, eu te valorizo, eu quero que você funcione bem, eu quero viver com saúde. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreva no canal, cuide melhor de você e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que está sofrendo com problemas de saúde, com ansiedade, com doenças autoimunes. Você pode estar salvando a vida de alguém com essa informação. Deixe aqui nos comentários. Você já sabia que o intestino é o segundo cérebro? Quais sintomas você reconheceu em você? Vamos trocar experiências. Vamos criar uma comunidade de pessoas que buscam saúde de verdade. E se você quer se aprofundar ainda mais, eu deixei outros vídeos aqui no canal sobre alimentação, suplementação, saúde natural. Aproveite para assistir e continuar sua jornada. Sua saúde está nas suas mãos. Cuide do seu intestino e ele vai cuidar de você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e lembre, cuide melhor de você.